Um pequeno garoto negro correu desesperadamente em direção aos motoqueiros. Suas palavras cortando o ar como lâminas afiadas. Eles roubaram minha mãe. O pânico estampado no rosto da criança mudou completamente o destino de todos os presentes naquela tarde comum, que rapidamente se transformou em algo extraordinário. O que aqueles motoqueiros fariam a seguir mudaria para sempre não apenas a vida do menino, mas também a deles próprios. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O céu de Santa Áurea desabava em gotas pesadas naquela tarde de outono. As magnólias do Largo Central se curvavam sob a chuva enquanto as ruas esburacadas da pequena cidade gaúcha formavam poças traiçoeiras. No posto Ipiranga da entrada do município, 5 homens abrigavam-se sob a cobertura dos combustíveis, suas motocicletas reluzentes estacionadas em fila ordenada. Foi quando Tyler Souza surgiu correndo pela pista molhada. O menino de 8 anos tinha o uniforme escolar encharcado colado ao corpo franzino, os olhos arregalados de pavor e os pés descalços batendo contra o asfalto. Seus cabelos crespos pingavam água enquanto ele se aproximava ofegante do grupo de motoqueiros. "Eles levaram minha mãe!" gritou o garoto, a voz entrecortada pela respiração descompassada. "Por favor, me ajudem!" Jake Moreira, que ajustava o retrovisor de sua Harley Davidson, virou-se lentamente. O líder dos Falcões do Asfalto era conhecido em toda Santa Áurea por sua figura intimidadora. Jaqueta de couro desgastada, barba por fazer e uma cicatriz que cortava sua sobrancelha esquerda. Seus olhos encontraram os do menino negro que tremia diante dele. "Quem levou sua mãe, garoto?" perguntou Jake, abaixando-se para ficar na altura de Tyler. "Os policiais. Eles entraram na nossa casa no Jardim das Palmeiras e levaram a mamãe algemada", respondeu o pequeno, com lágrimas misturando-se à água da chuva em seu rosto. "Diana Souza, minha mãe, ela não fez nada de errado." Algo se quebrou dentro de Jake naquele instante. O apelo desesperado atravessou sua couraça de indiferença cultivada desde que abandonara os tribunais. Tommy Tanque Rodrigues, seu braço direito nos falcões, aproximou-se com uma toalha encontrada no banheiro do posto. "Calma, pequeno. Respira fundo", disse Tanque, envolvendo os ombros de Tyler com a toalha. "Vamos te ajudar." Jake permaneceu em silêncio por alguns segundos. Havia anos que tentava sufocar o advogado que um dia fora, desiludido com um sistema que raramente protegia os vulneráveis. Seu diploma da UFRGS juntava poeira em alguma gaveta esquecida, mas o senso de justiça que o levara às leis ainda pulsava sob as camadas de desencanto. O olhar determinado de Tyler, mesmo em meio ao desespero, despertou algo adormecido no motoqueiro. Ele reconheceu naqueles olhos infantis a mesma convicção que um dia o movera a defender os desamparados. "Quando isso aconteceu?" perguntou Jake, já sinalizando para os outros falcões se aproximarem. "Agora há pouco", respondeu Tyler, agarrando-se à jaqueta de couro do homem. "O senhor pode salvar minha mãe?" Jake Moreira respirou fundo. O pedido de socorro daquele menino ecoaria por todo o município, mudando para sempre o destino de Santa Áurea. Diana Souza era conhecida por todos no bairro Jardim das Palmeiras. Seu sorriso acolhedor iluminava até os dias mais cinzentos. Mesmo após jornadas exaustivas como diarista em casas de família e escritórios do Centro Comercial Aurora. Mãe solo, Diana fazia o impossível para garantir que Tyler tivesse o necessário, acordando antes do sol nascer e voltando quando as estrelas já dominavam o céu de Santa Áurea. Naquela noite de quarta-feira, ela limpava o corredor do 3º andar do centro comercial quando vozes alteradas chamaram sua atenção. Através da porta entreaberta da sala 23, Diana vislumbrou 2 homens de terno entregando envelopes pardos a policiais civis. "Está tudo acertado então, delegado Carson?" perguntou um dos empresários, enquanto o outro acrescentou: "Ninguém pode saber sobre os terrenos do Jardim das Palmeiras antes da desapropriação." O coração de Diana disparou. Aquele era seu bairro. Disfarçadamente continuou esfregando o piso, fingindo não ter ouvido nada. Quando os homens saíram, ela apressou o serviço e foi embora, ansiosa para chegar em casa e abraçar o filho.
O amanhecer trouxe o pesadelo. Às 5h40 da manhã, o estrondo na porta da pequena casa amarela acordou Tyler. O menino, assustado com os gritos, escondeu-se atrás do sofá surrado da sala. Por uma fresta, viu 4 policiais invadindo o lugar, revistando gavetas e armários. Diana Souza, você está presa por envolvimento com tráfico de drogas, anunciou um policial alto e corpulento, enquanto o outro algemava suas mãos delicadas calejadas de tanto trabalho. A mulher, ainda de pijama, tentou argumentar, mas foi silenciada com um empurrão. Meu filho, por favor, meu filho está aqui, suplicou Diana, olhando desesperadamente pela sala, tentando localizar Tyler. Vamos levar você agora. Serviço social cuida do moleque depois, respondeu friamente o delegado Walter Carson, que supervisionava a operação. Tyler, paralisado pelo medo, viu sua mãe sendo arrastada para fora. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto infantil enquanto observava o mundo desabar. Pela janela, viu Diana sendo empurrada para dentro da viatura, seu olhar percorrendo a casinha à vez, como se soubesse que o filho a observava. Quando os carros se afastaram, o silêncio na pequena casa era ensurdecedor. Tyler ficou imóvel por quase 1 hora, processando o que havia acontecido. Então, com uma determinação surpreendente para seus 8 anos, enxugou as lágrimas. Sua mãe sempre dizia que em momentos difíceis era preciso agir, não apenas chorar. E foi exatamente o que ele decidiu fazer. Jake Moreira era conhecido em Santa Áurea como um homem perigoso. O tipo de pessoa que as mães alertavam seus filhos para evitar. Poucos sabiam que, escondido sob o couro gasto de sua jaqueta e por trás das cicatrizes que marcavam seu rosto, havia um bacharel em Direito formado com honras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seu diploma permanecia guardado numa gaveta empoeirada, relíquia de uma vida que ele decidira abandonar. 8 anos atrás, Jake era um advogado promissor em Porto Alegre. Sua carreira desmoronou quando defendeu uma empregada doméstica acusada injustamente de roubo pela família para quem trabalhava. Apesar das provas contundentes de sua inocência, o sistema falhou. A influência da família empregadora prevaleceu, e a mulher foi condenada. Aquela injustiça escancarada quebrou algo dentro dele. O sistema não foi feito para proteger pessoas como Diana, murmurava, enquanto acelerava sua motocicleta pelas estradas do interior gaúcho, fugindo de seu passado. Foi nessas estradas que encontrou outros desajustados. Ex-militares, mecânicos, trabalhadores rurais, pessoas que, como ele, sentiam-se à margem da sociedade. Juntos formaram os Falcões do Asfalto. O que começou como um grupo de motoqueiros marginalizados, logo se transformou em uma irmandade solidária. Sob a liderança de Jake, os Falcões passaram a ajudar comunidades carentes, intervir em situações de violência doméstica e enfrentar injustiças locais que a lei formal ignorava. Tommy Tanque Rodrigues, um ex-militar com problemas de adaptação à vida civil, tornou-se seu braço direito e amigo mais leal. Agora, o grito desesperado de Tyler Souza no posto de combustível havia despertado fantasmas que Jake lutava para manter adormecidos. O olhar do menino, tão parecido com o daquela empregada doméstica de anos atrás, o forçava a confrontar perguntas incômodas. Poderia ele usar o conhecimento jurídico que tanto desprezava para ajudar Diana? Seria possível lutar contra o sistema usando suas próprias regras? Enquanto observava o garoto encolhido no banco do passageiro da motocicleta de tanque, Jake sentiu o peso de seu diploma abandonado. O dilema reacendia sua luta interna entre a justiça em que um dia acreditou e a desilusão que o transformara no homem que era hoje. Talvez, pensou ele, ajustando o espelho retrovisor de sua motocicleta para ver o rosto determinado de Tyler. Talvez seja a hora de tirar aquele diploma da gaveta. O advogado que Jake enterrara anos atrás começava, lentamente, a despertar. O ronco das motocicletas ecoou pelo asfalto molhado, enquanto Jake Moreira liderava os Falcões do Asfalto pelas ruas esburacadas de Santa Áurea. Tyler Souza, agarrado à cintura do líder, tremia não apenas pelo frio da chuva que cessara há pouco, mas pelo medo que consumia seu pequeno corpo.
O menino apontava freneticamente para a direita, depois para a esquerda, seus olhos arregalados, procurando desesperadamente reconhecer o caminho. Para onde levaram sua mãe, garoto? Perguntou Tommy Tanque Rodrigues, freando sua motocicleta ao lado da de Jake. O ex-militar tinha a testa franzida de preocupação, seu corpanzil contrastando com a figura franzina do menino. Ali no posto, gritou Tyler, apontando para uma construção no final da avenida. Os motores rugiram novamente e o grupo acelerou. Ao chegarem, porém, encontraram apenas um frentista sonolento e 2 caminhoneiros jogando cartas. Nenhum sinal de Diana Souza ou de qualquer viatura policial. "Não é aqui!" exclamou o menino, batendo na própria testa com frustração. "É o outro posto, do outro lado da cidade." Jake sentiu o estômago afundar. Minutos preciosos perdidos. A noite já caía sobre a cidade, e cada segundo diminuía as chances de encontrar Diana antes que ela desaparecesse no sistema. "Não se culpe, garoto", disse ele, colocando a mão no ombro de Tyler. "Você está fazendo o possível." Tanque consultou o relógio e trocou olhares preocupados com os outros motoqueiros. O grupo voltou às motocicletas, desta vez com Tyler mais concentrado, tentando lembrar detalhes do caminho que percorrera correndo sob a chuva. Ao longe, o som de sirenes cortava o ar, aumentando a tensão. Os vizinhos saíam às janelas e portas, olhares desconfiados seguindo o grupo de motoqueiros com uma criança. Uma senhora chegou a fazer o sinal da cruz ao vê-los passar. "Estão levando ela para a delegacia central", murmurou um dos falcões, que acabara de receber uma mensagem no celular. "Meu primo trabalha lá como faxineiro." Jake apertou o guidão com força. A delegacia central era território de Walter Carson, delegado conhecido por sua mão de ferro e métodos questionáveis. Se Diana estivesse lá, as coisas seriam ainda mais complicadas. "Precisamos ser rápidos", disse Jake, ajustando o retrovisor. "Mas também precisamos ser espertos. Carson não vai facilitar." Tyler engoliu em seco, seus olhos marejados refletindo as luzes da cidade que começavam a se acender. A sensação de impotência crescia a cada esquina, a cada olhar de reprovação dos moradores, a cada minuto que sua mãe passava longe dele. "Vamos encontrá-la", prometeu Jake, embora soubesse que seria apenas o primeiro de muitos obstáculos. As motocicletas cortaram a noite em direção ao centro da cidade, deixando para trás apenas o eco de seus motores e a incerteza do que encontrariam pela frente. Jake Moreira sabia que precisava de alguém com acesso aos corredores do Poder Judicial. Alguém que entendesse de leis, mas que também tivesse coragem para enfrentar o sistema corrupto de Santa Áurea. Seu pensamento foi direto para Maria Martinez, sua ex-colega de advocacia dos tempos da faculdade. Montada em sua motocicleta, Jake percorreu 150 quilômetros até Porto Alegre sob chuva fina. O escritório de Maria ocupava 2 andares num prédio comercial elegante, muito diferente do galpão onde os falcões do asfalto se reuniam. Ao entrar na recepção, sentiu os olhares de estranhamento dos funcionários para seu casaco de couro surrado e as botas enlameadas. "Jake, o que faz aqui depois de tantos anos?" Maria perguntou da porta de sua sala, surpresa ao reconhecê-lo. Ela havia mudado pouco desde os tempos de universidade. Os cabelos escuros agora estavam mais curtos, e o terno impecável substituía as camisetas de protesto que usava na juventude. Mas o olhar determinado continuava o mesmo. "Preciso da sua ajuda, Maria. Uma mulher inocente está presa." Na privacidade do escritório, Jake explicou a situação de Diana Souza e como seu filho Tyler havia corrido desesperado até os falcões. Maria ouvia atentamente, fazendo anotações precisas, como nos velhos tempos de estágio. "Você abandonou a advocacia para virar líder de motoqueiros e agora quer me ajuda?" questionou ela, com um meio sorriso irônico. "Depois daquele nosso último caso, pensei que nunca mais nos falaríamos." "Algumas feridas cicatrizam, outras viram combustível", respondeu Jake, mostrando as cicatrizes no antebraço. "Você seguiu acreditando no sistema. Eu escolhi outro caminho." Maria hesitou, girando a caneta entre os dedos. A advogada tinha uma reputação a zelar.
e associar-se a um grupo como os Falcões poderia comprometer anos de trabalho árduo. Mas havia algo no olhar de Jake, uma sinceridade que ela conhecia bem. "Vou ajudar", disse finalmente. "Não por você, mas por essa mãe e seu filho." Enquanto analisava os poucos documentos que Jake trouxera, a expressão de Maria foi ficando mais grave. Sua experiência com casos de injustiça social lhe dizia que aquilo era apenas a ponta de algo muito maior. "Jake, isso não é apenas uma prisão injusta. Diana está sendo usada como bode expiatório. Alguém poderoso quer silenciá-la e usá-la como exemplo." A advogada fechou a pasta com um suspiro pesado. "Vamos precisar de muito mais que habeas corpus. Estamos enfrentando o esquema inteiro." Naquela tarde chuvosa, uma improvável aliança se formou. O motoqueiro rebelde e a advogada respeitada, unidos novamente por um senso de justiça que, apesar de tudo, nunca haviam perdido completamente. Diana Souza sentou-se na cadeira de metal frio da sala de interrogatório da Delegacia Central de Santa Áurea. As mãos algemadas descansavam sobre a mesa enquanto o delegado Walter Carson caminhava ao redor dela, como um predador cercando sua presa. O papel da confissão estava diante dela, algumas folhas datilografadas que a transformariam em traficante da noite para o dia. "É simples, Diana. Assine aqui e podemos facilitar as coisas para você. Pense no seu filho", disse Carson, sua voz falsamente compreensiva enquanto deslizava uma caneta em sua direção. A diarista olhou para o documento e sentiu um nó na garganta. Tyler estava sozinho lá fora, provavelmente apavorado. Mas assinar aquilo seria trair não apenas a si mesma, mas também seu filho. "Não vou confessar algo que não fiz", respondeu ela com voz baixa, mas firme. O delegado bateu com força na mesa. "Você não está entendendo sua situação. Temos testemunhas que a viram mexendo com drogas no centro comercial Aurora." Diana manteve os olhos fixos nas próprias mãos. As horas seguintes transformaram-se em um borrão de ameaças veladas e humilhações. Um dos policiais sugeriu que gente como ela sempre acabava presa eventualmente. Outro questionou como uma faxineira poderia pagar por um advogado. Na cela úmida e superlotada onde foi colocada depois, Diana encolheu-se num canto. Seu uniforme de trabalho, ainda com o crachá do centro comercial, estava sujo e amarrotado. Algumas mulheres a olhavam com desconfiança, outras com pena. Durante a madrugada, quando as luzes foram reduzidas e os soluços das outras detentas preenchiam o silêncio, Diana fechou os olhos e pensou em Tyler. A imagem do filho deu-lhe uma força que ela não sabia possuir. Cada insulto, cada olhar de desprezo que recebera dos oficiais alimentava não seu medo, mas sua determinação. Pela manhã, quando Carson retornou com o mesmo documento e a mesma caneta, encontrou uma mulher diferente. A diarista ergueu o queixo e disse: "Não vou assinar, e quero falar com um advogado." O delegado sorriu com desdém. "Quem vai defender alguém como você?" Diana não respondeu, mas em seu íntimo sabia que não estava sozinha. O sistema que tentava esmagá-la como uma engrenagem impiedosa não contava com algo mais forte que o medo, o amor de mãe e a certeza da própria inocência. Enquanto era levada de volta à cela, ela sussurrou para si mesma as palavras que sempre dizia a Tyler antes da escola, de cabeça erguida, sempre. Agora, essas palavras eram seu mantra contra a máquina opressora que tentava silenciá-la. O escritório de Maria Martinez fervilhava com a atividade jurídica. Ela havia passado a noite inteira redigindo pedidos de habeas corpus, enquanto Jake Moreira e os Falcões do Asfalto iniciavam sua própria investigação paralela. O ex-advogado sabia que precisavam de provas concretas para sustentar o caso de Diana Souza no tribunal. "Precisamos entender quem realmente se beneficia com a prisão dela", explicou Jake ao grupo reunido no galpão que servia de sede para os motoqueiros. Tommy Tanque Rodrigues, com sua experiência militar, sugeriu investigar a construtora Oliveira e Lima, empresa que vinha expandindo seus empreendimentos de forma suspeita no último ano. Na madrugada seguinte,
3 membros dos Falcões se infiltraram no escritório da construtora. Com habilidade adquirida em suas vidas anteriores, conseguiram acessar o arquivo morto no porão do prédio. Entre caixas empoeiradas, encontraram pastas com registros de pagamentos não contabilizados. "Olhem isso!" sussurrou Tanque, apontando para uma planilha detalhada. O documento listava valores mensais destinados à consultoria de segurança, com iniciais que correspondiam a policiais civis da região. Entre os nomes codificados, destacava-se VC, Walter Carson, o delegado que havia prendido Diana. Jake fotografou cada página com seu celular, sentindo o coração acelerar. As provas conectavam Carson diretamente ao esquema de propinas que sustentava o império imobiliário na pequena Santa Áurea. Agora entendia por que Diana havia sido silenciada. Ela testemunhara uma das entregas de dinheiro no centro comercial Aurora. A investigação, porém, não passou despercebida. Na manhã seguinte, o veículo de um dos motoqueiros apareceu com os pneus furados. Outro membro do grupo relatou ter sido seguido por um automóvel preto sem identificação ao sair do trabalho. "Estamos mexendo com gente poderosa", alertou Jake durante uma reunião tensa no galpão. "Precisamos ser mais cuidadosos." As ameaças se intensificaram quando o envelope anônimo foi deixado na porta da sede dos Falcões. Dentro, fotos de cada integrante do grupo em suas rotinas diárias, uma mensagem clara de que estavam sendo vigiados. Tanque implementou um protocolo de segurança. Os documentos foram escondidos em locais diferentes, as comunicações passaram a ser feitas apenas pessoalmente, e os motoqueiros começaram a circular sempre em duplas. Enquanto isso, Maria analisava as evidências em seu escritório. "Isso é maior do que imaginávamos", disse ela ao telefone para Jake. "A construtora está comprando terrenos por toda a região, e Carson é apenas um dos envolvidos. A cada nova descoberta, o perigo aumentava." Jake sabia que estavam provocando um sistema corrupto profundamente enraizado na cidade. Mas ao pensar em Tyler, o menino que correra desesperado pedindo ajuda no posto de combustível, e em Diana, injustamente presa, ele encontrava forças para continuar. A verdade estava emergindo das sombras de Santa Áurea, mesmo que o caminho para revelá-la estivesse repleto de armadilhas. A notícia da prisão de Diana Souza espalhou-se por Santa Áurea como fogo em palha seca. Nos mercados, nas escolas e principalmente no Largo Central, não se falava de outro assunto. A cidade dividiu-se. Alguns acreditavam na culpa da diarista, outros suspeitavam de uma armação. Porém, foi a presença constante de Tyler Souza, um menino de apenas 8 anos, que começou a mudar a narrativa. Todas as manhãs, o garoto posicionava-se na escadaria do fórum, segurando firmemente um cartaz de papelão onde se lia, em letras trêmulas mais determinadas: "Libertem minha mãe." Ele permanecia ali por horas, mesmo sob o sol forte ou durante as chuvas típicas do sul. Seu olhar, mistura de tristeza e determinação, fazia com que até os mais céticos parassem para refletir. "Nunca vi tanta coragem em alguém tão pequeno", comentou uma professora da escola municipal, que passou a levar lanches para o menino durante sua vigília. Outros moradores seguiram o exemplo, oferecendo água, protetor solar e até um guarda-chuva quando o tempo fechava. Uma comerciante do centro comercial Aurora fotografou Tyler em seu protesto silencioso e compartilhou a imagem em grupos de mensagens locais. Em questão de dias, o registro viralizou. Páginas dedicadas ao caso surgiram nas redes sociais, com hashtags como Justiça para Diana e hashtag Tyler Resiste ganhando força entre os internautas da região. O que começou como um ato desesperado de uma criança transformou-se em símbolo. Estudantes da escola de Tyler começaram a fazer cartazes semelhantes. Um artista local pintou um mural com a silhueta do menino em uma parede próxima à Praça das Mangueiras. Jake Moreira e os Falcões do Asfalto organizaram uma escala para garantir que o garoto nunca estivesse sozinho durante seus protestos. "Ele me lembra porque comecei a lutar por justiça", confidenciou Jake a Tommy Tanque Rodrigues enquanto observavam o menino de longe. O ex-militar assentiu, visivelmente tocado. Mesmo o delegado Walter Carson,
que tentava manter a narrativa de culpabilidade de Diana, começou a sentir o impacto da imagem daquele pequeno manifestante. Funcionários da delegacia relataram que ele havia proibido qualquer menção ao moleque do cartaz em sua presença. Maria Martinez, ao visitar o fórum para mais uma tentativa de habeas corpus, ajoelhou-se diante de Tyler e prometeu: "Vamos trazer sua mãe de volta." O menino apenas assentiu, com a seriedade de quem carrega o peso do mundo nos ombros, mas não desiste. Naquele momento, a advogada compreendeu que não lutava apenas por Diana, mas por tudo o que aquele garoto representava, a esperança que persiste mesmo quando tudo parece perdido. A reunião acontecia no pequeno escritório de Maria Martinez, no centro de Santa Áurea. O cheiro de café forte preenchia o ambiente enquanto a advogada, Jake Moreira e 3 membros dos Falcões discutiam estratégias para o caso de Diana Souza. O clima era de cautela otimista até que o celular de Maria tocou. "Você viu o jornal de hoje?" perguntou uma colega do fórum com urgência na voz. Na primeira página da Folha da Serra, um artigo escancarava a ficha criminal de Rodrigo Cicatriz Almeida, um dos falcões presentes na reunião. O texto detalhava suas antigas condenações por furto e associação criminosa, questionando a credibilidade de qualquer testemunho relacionado ao grupo de motociclistas. "Isso é obra do Carson", murmurou Tommy Tanque Rodrigues, batendo com o punho na mesa. "Ele está tentando desacreditar todos nós antes mesmo de chegarmos ao tribunal." Maria fechou os olhos por um instante. Como advogada experiente, ela sabia o peso que aquela revelação teria. O juiz Mendonça é conservador. Se ele associar a defesa de Diana a um grupo com antecedentes criminais, nossas chances caem pela metade. Jake permaneceu em silêncio, observando o jornal espalhado sobre a mesa. Suas cicatrizes pareciam mais profundas sob a luz fluorescente do escritório. Depois de anos escondendo seu passado, construindo a imagem de um rebelde sem lei, ele enfrentava uma escolha impossível. Na manhã seguinte, a pequena sala de imprensa do Fórum Municipal estava lotada. Jornalistas da capital e curiosos locais se aglomeravam quando Jake surgiu, não com sua jaqueta de couro habitual, mas vestindo um terno simples, cabelo penteado para trás. "Meu nome completo é Jake Antônio Moreira, formado em Direito pela UFRGS, OAB número 45. 782, anunciou com voz firme, enquanto exibia seu antigo diploma emoldurado e documentos que comprovavam sua carreira. "Abandonei a advocacia há 7 anos por não acreditar mais no sistema, mas nunca deixei de acreditar na justiça." Um burburinho percorreu a sala. O temido líder dos Falcões do Asfalto era, na verdade, um advogado formado. Câmeras disparavam enquanto ele explicava sua trajetória e como encontrou nos marginalizados a verdadeira essência da solidariedade que o direito deveria proteger. "Diana Souza é inocente, e vou provar isso usando as mesmas leis que um dia me desiludiram", concluiu, encarando diretamente a câmera da emissora local. Nos corredores do fórum, magistrados e promotores comentavam a revelação. O delegado Carson, ao assistir à entrevista em seu gabinete, quebrou uma caneta entre os dedos. Sua estratégia de desacreditar a defesa havia se transformado em uma reviravolta inesperada. Maria, observando tudo de longe, sorriu discretamente. Pela primeira vez desde o início do caso, a balança começava a pender para o lado deles. Walter Carson não dormia direito desde que soube das investigações. Caminhando nervosamente pelo gabinete da Delegacia Central, o delegado bateu com força na mesa, fazendo o porta-retrato tombar. Era hora de contra-atacar. Na manhã seguinte, a rádio comunitária de Santa Áurea abriu seu programa matinal com uma denúncia exclusiva. O locutor, visivelmente constrangido, lia um texto que pintava Diana Souza como uma criminosa de longa data, supostamente envolvida em esquemas de tráfico no Jardim das Palmeiras. A transmissão insinuava que os Falcões do Asfalto estariam usando o caso para encobrir atividades ilícitas. "Isso é um absurdo", gritou Maria Martinez ao ouvir a notícia em seu escritório. A advogada imediatamente telefonou para Jake, que já estava ciente da situação.
Panfletos apareceram por toda a cidade, disse ele, a voz carregada de raiva. Tem fotos minhas, do tanque e até do Tyler, como se fôssemos uma quadrilha. Os papéis, distribuídos nas caixas de correio e para-brisas de veículos, continham manchetes sensacionalistas. Conheça os verdadeiros criminosos de Santa Áurea. E a advogada de Porto Alegre defende traficantes por dinheiro. Tommy Tanque Rodrigues recolhia quantos conseguia, mas o estrago já estava feito. No mercadinho próximo à casa do Souza, Tyler enfrentou olhares desconfiados. Uma senhora puxou a bolsa para mais perto quando ele se aproximou do caixa. O menino, confuso e magoado, correu para casa com lágrimas nos olhos. A comunidade, antes unida em torno da causa, começou a se dividir. Alguns comerciantes retiraram os cartazes de apoio a Diana, temendo represálias. Outros, principalmente no centro da cidade, passaram a negar serviços aos Falcões. Carson está nos isolando, explicou Maria durante uma reunião emergencial. Qualquer erro nosso agora será amplificado e usado contra Diana. Jake passou a mão pelos cabelos, preocupado. Os Falcões estavam acostumados com a marginalização. Mas isso era diferente. Era calculado, era pessoal. Precisamos ser mais espertos que ele, respondeu o ex-advogado, olhando para os companheiros. Nada de confrontos, nada de ameaças. Qualquer deslize e Diana paga o preço. Naquela noite, Maria recebeu uma ligação do juiz responsável pelo caso, sugerindo informalmente que talvez fosse melhor desistir da defesa para preservar sua reputação. A pressão aumentava por todos os lados. Enquanto isso, na cela da delegacia central, Diana olhava pela pequena janela gradeada, sem saber que sua liberdade agora dependia de uma corrida contra o tempo e uma campanha de difamação que ameaçava destruir não apenas sua vida, mas também a de todos que tentavam ajudá-la. O centro comercial Aurora já estava vazio, quando Tommy Tanque Rodrigues forçou a entrada na pequena sala de manutenção do terceiro andar. O ex-militar, com sua experiência em operações táticas, sabia que precisavam agir rápido. Havia dias que os Falcões investigavam cada canto do prédio onde Diana Souza trabalhava como diarista. Tem que haver algo aqui, murmurou Tanque, iluminando o ambiente empoeirado com a lanterna do celular. Entre caixas de ferramentas e produtos de limpeza, encontrou um pequeno armário metálico. Ao forçar a fechadura enferrujada, deparou-se com um HD externo esquecido, provavelmente parte do sistema de segurança desativado durante a recente reforma. Jake Moreira aguardava no estacionamento, tenso, observando cada movimento suspeito. Quando seu braço direito apareceu com o dispositivo, um lampejo de esperança atravessou seu olhar marcado por cicatrizes. Precisamos entregar isso para Maria imediatamente, disse o líder dos Falcões, acelerando sua motocicleta em direção a Porto Alegre. No escritório de Maria Martinez, a tensão era palpável, enquanto conectavam o HD ao computador. A advogada, com dedos trêmulos de ansiedade, navegava pelos arquivos de vídeo. "Achei!" exclamou ela, apontando para a tela. As imagens mostravam claramente Diana limpando o corredor, enquanto ao fundo, 2 policiais civis recebiam envelopes de executivos da construtora Oliveira e Lima. "Ela estava no lugar errado, na hora errada", sussurrou Jake, sentindo o peso da injustiça que Diana carregava. No vídeo, a diarista paralisava momentaneamente ao perceber a cena, antes de continuar seu trabalho, fingindo não ter visto nada. Maria trabalhou a noite inteira, compilando as imagens, relatórios e depoimentos. "Isso é suficiente para um habeas corpus", explicou ela, esfregando os olhos cansados. "Mas Carson tem conexões poderosas no judiciário local. Precisamos levar isso diretamente ao Ministério Público Estadual." Na manhã seguinte, Tyler aguardava ansioso no Largo Central, segurando seu já conhecido cartaz. Quando Jake chegou com notícias da descoberta, o menino abraçou o motoqueiro com toda a força que seus pequenos braços permitiam. "Vamos trazer sua mãe de volta", prometeu o ex-advogado, sentindo o peso daquelas palavras.
o dossiê foi entregue pessoalmente por Maria ao promotor regional. Sabemos que o caminho será longo, advertiu a advogada ao grupo reunido na pequena sala de espera. Carson e seus aliados farão de tudo para desacreditar essas provas. Enquanto isso, na delegacia central, Diana resistia. Sem saber das descobertas, mantinha-se firme em sua inocência, mesmo quando o delegado Walter Carson entrou em sua cela, com um sorriso ameaçador. Ninguém acreditará em uma faxineira contra o sistema. Fábio Mendes, servidor do setor de licitações da Prefeitura de Santa Áurea, havia se aproximado do grupo oferecendo informações privilegiadas. O homem de meia idade, com seu jeito nervoso e olhar inquieto, jurava estar cansado da corrupção que dominava a administração municipal. Maria Martinez confiou nele, talvez precipitadamente, compartilhando detalhes da investigação que conduzia com Jake. Na manhã seguinte, o telefone de Jake tocou. Era Tanque, sua voz normalmente calma agora carregada de urgência. Acabei de ver o Fábio entrando na delegacia. Ficou lá dentro por quase 1 hora com o Carson. Jake sentiu o estômago afundar. Droga! Ele nos entregou! Em menos de 20 minutos, o líder dos Falcões já estava no escritório de Maria em Porto Alegre. A advogada empalideceu ao ouvir a notícia. Os documentos do setor de obras são nossa única chance de comprovar o esquema completo, disse ela, passando as mãos pelos cabelos. Se Carson destruir aqueles arquivos, perdemos a conexão entre a construtora e a prefeitura. O tempo era crucial. Maria acionou imediatamente uma antiga colega da faculdade que trabalhava no Ministério Público Estadual. Enquanto isso, Jake convocou 3 membros dos Falcões para monitorar discretamente a prefeitura. Estão retirando caixas do arquivo municipal, informou um dos motoqueiros pelo celular. 2 homens de terno, acompanhados pelo secretário de obras. Carson agia rápido. Documentos de licitações, contratos e pagamentos estavam sendo transportados para fora do prédio público sem qualquer autorização judicial. Maria conseguiu, em tempo recorde, uma liminar impedindo a remoção de qualquer documento do setor de obras. Quando o oficial de justiça chegou, acompanhado por 2 policiais militares que não pertenciam ao círculo de Carson, parte do material já havia desaparecido. Conseguimos salvar aproximadamente 60% dos arquivos, explicou a advogada a Jake, enquanto examinavam as pastas recuperadas na sede improvisada dos Falcões. Mas os contratos originais da expansão do Jardim das Palmeiras sumiram. Jake socou a parede, frustrado. Era justamente ali que Diana trabalhava quando viu os policiais recebendo dinheiro. Tommy Tanque Rodrigues, que observava em silêncio, finalmente falou. Talvez não precisemos dos originais. Lembra do Gustavo da copiadora? Ele guarda backups digitais de todos os documentos importantes da prefeitura há anos. É o seguro dele contra demissões políticas. Um lampejo de esperança surgiu nos olhos de Maria. Ela sabia que aquelas cópias não teriam o mesmo valor jurídico dos originais, mas poderiam ser o suficiente para pressionar testemunhas e continuar construindo o caso em favor de Diana Souza. A traição de Fábio havia complicado tudo, mas também revelou o quanto Carson estava desesperado. E pessoas desesperadas cometem erros. O Fórum de Santa Áurea estava repleto naquela manhã de quinta-feira. Maria Martinez chegou cedo, pasta de documentos em mãos, confiante de que o HD com as imagens seria suficiente para garantir a libertação imediata de Diana Souza. Tyler, vestindo sua única camisa social, sentou-se na primeira fileira ao lado de Jake Moreira, que parecia deslocado em seu terno emprestado. Processo número 874/2023, anunciou o oficial de justiça, enquanto o juiz Antônio Mendes ajustava os óculos, observando a sala repleta de motoqueiros e moradores do Jardim das Palmeiras. A advogada apresentou o HD como evidência crucial, explicando detalhadamente como as imagens mostravam Diana apenas realizando seu trabalho enquanto os policiais recebiam os envelopes suspeitos. Seu argumento era sólido, sua voz firme.
Porém, o magistrado interrompeu sua fala com um gesto brusco. Considerando a necessidade de verificação técnica do material apresentado e a complexidade das acusações, determino o adiamento da audiência por 15 dias, declarou o juiz, batendo o martelo sem hesitação. O delegado Walter Casson, sentado ao lado do promotor, mal conseguiu disfarçar o sorriso. Os 15 dias seriam suficientes para ele eliminar qualquer rastro de corrupção nos documentos oficiais. Tommy Tanque Rodrigues, observando da última fileira, notou quando o delegado fez um discreto sinal para um dos policiais na porta. Maria reuniu seus papéis com mãos trêmulas de frustração. Isso é um absurdo. O material está autenticado, as imagens são claras. Minha decisão está tomada, respondeu o juiz, já se retirando. Tyler correu até a advogada, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Minha mãe vai ter que ficar mais tempo presa? A profissional se agachou para ficar na altura do menino. Vamos continuar lutando, Tyler, prometo. Na saída do fórum, Jake puxou Maria para um canto. Carson já está movendo suas peças. Precisamos proteger as outras provas que temos. Não sei se consigo mais, Jake. Estamos lutando contra o sistema inteiro, desabafou ela, passando a mão pelos cabelos. Foi quando Tyler se aproximou, segurando o pequeno cartaz que trazia em todas as audiências. Minha mãe diz que só perdemos quando desistimos. O líder dos Falcões colocou a mão no ombro do garoto e depois olhou para Maria. Ele está certo. Diana resistiu até agora na cela. Nós resistiremos aqui fora. A advogada respirou fundo, recompondo-se. Vamos precisar de mais do que provas. Precisamos de pressão pública. Enquanto deixavam o prédio, Tommy se aproximou discretamente. Carson já mandou alguém ao arquivo da prefeitura. Temos que chegar lá primeiro. Os 3 adultos trocaram olhares determinados, enquanto Tyler segurava firmemente seu cartaz. O adiamento não era o fim, mas apenas o começo de uma batalha ainda maior. Maria Martinez abriu o envelope pardo deixado na recepção de seu escritório no centro de Santa Áurea. Suas mãos tremeram ao ver as fotos de seus pais idosos em frente à casa em Porto Alegre, seguidas de imagens de seu sobrinho na escola. A mensagem escrita em letras recortadas de jornal era direta. Desista ou será tarde demais. A advogada sentou-se pesadamente em sua cadeira de couro. O estômago contraído. Não era a primeira vez que enfrentava ameaças em sua carreira, mas nunca envolvendo sua família. Por um momento, considerou as consequências de continuar defendendo Diana Souza. Seria sensato recuar? Talvez passar o caso para outro advogado em Porto Alegre? Enquanto contemplava suas opções, ouviu batidas hesitantes na porta. Sua secretária anunciou que Tyler Souza estava ali, com os olhos vermelhos e o rosto marcado por lágrimas. O menino havia caminhado sozinho desde a casa onde estava hospedado até o escritório, determinado a saber notícias de sua mãe. Quando minha mãe vai poder voltar para casa? Perguntou ele, segurando um desenho amassado onde 2 figuras de mãos dadas representavam mãe e filho. Maria olhou para o envelope com as ameaças e depois para o pequeno Tyler. Algo dentro dela endureceu. Guardou as fotos na gaveta e trancou-a com decisão. Estamos trabalhando nisso, Tyler. Prometo que não vou desistir da sua mãe. Naquela mesma tarde, Jake Moreira reuniu os Falcões do Asfalto em um galpão afastado. Tommy Tanque Rodrigues, seu braço direito, havia organizado um sistema de vigilância. Cada membro recebeu uma escala para monitorar a casa onde Tyler estava, o escritório de Maria e até mesmo a delegacia central onde Diana permanecia detida. Carson tá desesperado, explicou Jake, passando a mão pela cicatriz no rosto. Quanto mais perto chegamos da verdade, mais perigoso ele fica. Os motoqueiros, antes vistos como arruaceiros pela cidade, agora se revezavam discretamente em pontos estratégicos. Tanque, com sua experiência militar, estabeleceu códigos de comunicação por mensagens criptografadas nos celulares. Maria chegou ao encontro com o envelope das ameaças. Quando o mostrou ao grupo, o silêncio foi pesado. Eles sabem onde minha família mora, disse ela, a voz firme apesar do medo. Mas não vou recuar. Jake colocou a mão no ombro da ex-colega. Ninguém vai tocar na sua família. Já enviei 2 dos nossos para Porto Alegre.
Enquanto a noite caía sobre Santa Áurea, o cerco se fechava. De um lado, o delegado Walter Carson e sua rede de corrupção. Do outro, um improvável grupo de aliados determinados a não ceder às pressões e ameaças, mesmo que o preço fosse alto demais. O 20 de novembro amanheceu com o céu limpo em Santa Áurea. A Praça das Mangueiras, normalmente tranquila, estava decorada com faixas coloridas e painéis que celebravam o Dia da Consciência Negra. Tyler Souza chegou cedo, acompanhado por Jake Moreira e 3 outros membros dos Falcões do Asfalto. O menino segurava seu já conhecido cartaz, mas desta vez havia algo diferente em seus olhos. Uma determinação que ia além de sua idade. Fernanda Oliveira, professora de História da Escola Municipal Tiradentes, havia organizado um microfone aberto para que a comunidade compartilhasse experiências. Quando chamou Tyler ao palco improvisado, um silêncio respeitoso tomou conta do local. O garoto, com voz trêmula no início, ganhou firmeza ao contar como sua mãe havia sido injustamente presa. Minha mãe limpa as casas das pessoas para me dar comida e roupa. Ela não fez nada de errado, declarou o pequeno, enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de muitos presentes. Ela só viu algo que não devia ver. Jake permaneceu ao fundo, braços cruzados, observando como a multidão reagia. Tommy Tanque Rodrigues filmava tudo com seu celular, transmitindo ao vivo para grupos de apoio nas redes sociais. A cada palavra do menino, mais pessoas se aproximavam, atraídas pela sinceridade daquela voz infantil que falava de injustiça com uma clareza desconcertante. Quando Tyler terminou seu relato, Maria Martinez subiu ao palco e explicou em termos simples o caso jurídico, detalhando como Diana estava sendo usada como bode expiatório em um esquema maior. A advogada, normalmente contida em suas manifestações públicas, falou com emoção sobre a coragem da diarista em resistir às pressões na delegacia. O vídeo da fala de Tyler viralizou em questões de horas. Moradores de cidades vizinhas compartilharam a história. E até mesmo um repórter da TV Gaúcha, afiliada de Porto Alegre, apareceu para cobrir o caso no dia seguinte. O que começara como um pequeno ato de resistência se transformou em um movimento popular que exigia justiça. No dia seguinte, um grupo de 50 pessoas se reuniu em frente ao fórum, todas vestindo camisetas com a frase "Libertem Diana Souza". A pressão nas redes sociais cresceu tanto que o promotor público se viu obrigado a fazer um pronunciamento, prometendo revisar o caso com máxima prioridade e transparência. Os Falcões do Asfalto, antes vistos com desconfiança, agora recebiam acenos de apoio quando passavam com suas motocicletas pelas ruas da cidade. A comunidade finalmente havia entendido que aquela luta não era apenas por Diana, mas por todos que já haviam sido silenciados pelo poder e pelo preconceito em Santa Áurea. O cerco começava a se fechar em torno de Walter Carson. As denúncias, cuidadosamente documentadas por Maria Martinez e pelos Falcões do Asfalto, finalmente chegaram ao Ministério Público Federal, que não pôde ignorar a gravidade das acusações. Uma operação sigilosa da Polícia Federal foi instaurada para investigar o esquema de corrupção que assolava Santa Áurea. Jake Moreira observava atentamente os movimentos na cidade. Nas últimas semanas, agentes federais disfarçados circulavam pelos estabelecimentos, coletando depoimentos e monitorando as atividades do delegado. O ex-advogado sabia que precisavam ser cautelosos. Qualquer vazamento poderia comprometer toda a operação. A reviravolta que ninguém esperava veio quando Augusto Mendes, o chefe de polícia regional, foi chamado para depor. Pressionado pelas evidências irrefutáveis e temendo por sua carreira, o superior hierárquico de Carson decidiu colaborar com as investigações em troca de imunidade processual. Ele sabia de tudo desde o início, confidenciou Maria a Jake em um encontro reservado no escritório dela. O chefe de polícia entregou documentos, gravações, tudo o que precisávamos para fechar o cerco.
Tommy Tanque Rodrigues, sempre vigilante, mantinha os falcões em alerta. O grupo monitorava discretamente os passos de Carson, que começava a demonstrar sinais de nervosismo. O delegado, antes confiante em sua impunidade, agora caminhava sozinho pelas ruas de Santa Áurea, sem a escolta habitual de policiais leais. Diana Souza, ainda detida, recebia notícias através de Maria. A advogada visitava-a regularmente, transmitindo esperança e atualizações sobre o andamento do caso. "Aguente firme mais um pouco", dizia a defensora, segurando as mãos da diarista. "O cerco está se fechando." Na delegacia, o clima era de tensão. Funcionários que antes bajulavam Carson agora evitavam sua presença. Policiais que participaram do esquema buscavam acordos de delação, temendo serem arrastados junto com o delegado. A estrutura de poder que mantinha Diana injustamente presa começava a ruir. Tyler acompanhava tudo com olhos atentos e coração esperançoso. O menino continuava sua vigília diária em frente ao fórum, mesmo sob chuva, com seu cartaz já desgastado pelo tempo. Sua persistência inspirava moradores que antes preferiam se calar. As prosas contra Carson se avolumavam rapidamente. Documentos da construtora Oliveira e Lima, testemunhos de empresários arrependidos e o depoimento contundente do chefe de polícia formavam uma montanha de evidências impossível de ignorar. Em uma noite chuvosa, Jake observou de longe quando agentes federais entraram na delegacia com mandados de busca e apreensão. O cerco finalmente se fechava. Carson, o homem que tanto mal causara a Diana e a tantos outros inocentes, estava prestes a enfrentar a justiça que por tanto tempo manipulou. A reviravolta que ninguém esperava surgiu quando Lúcia Mendes, uma das clientes fixas de Diana Souza, entrou em contato com Maria Martinez. A advogada, exausta após semanas de batalhas judiciais, quase não acreditou no que a mulher lhe contava. Diana estava transmitindo ao vivo pelo celular enquanto limpava o escritório naquela noite. Ela sempre fazia isso para mostrar às clientes como deixava tudo impecável, explicou Lúcia nervosa. Quando aqueles policiais entraram com os empresários, o aparelho continuou gravando. Tudo ficou registrado no grupo de clientes do condomínio. Maria sentiu o coração disparar. O vídeo mostrava claramente Diana escondida atrás de um arquivo, enquanto o delegado Walter Carson e seu parceiro recebiam envelopes grossos dos representantes da construtora Oliveira e Lima. As vozes eram nítidas, os rostos identificáveis e os valores mencionados escandalosos. Jake Moreira não conteve a emoção ao ver as imagens. Seus olhos, normalmente duros, marejaram quando percebeu que finalmente tinham a prova definitiva. Tommy Tanque Rodrigues, sempre prático, já organizava os falcões para garantir a segurança digital do material. "Precisamos fazer cópias e distribuir para autoridades confiáveis antes que tentem apagar isso", alertou o ex-militar, transferindo o arquivo para dispositivos seguros. O vídeo viralizou em questões de horas, primeiro nos grupos de WhatsApp de Santa Áurea, depois nas redes sociais de todo o Rio Grande do Sul. A transmissão acidental de Diana havia capturado não apenas a entrega de propina, mas também menções a outros esquemas envolvendo licitações fraudulentas e grilagem de terras. A pressão pública tornou-se insustentável. O parceiro de Carson, acuado pela repercussão, decidiu colaborar com a Polícia Federal em troca de redução de pena. Sua confissão detalhada implodiu toda a rede de corrupção que sufocava Santa Áurea há anos. Em menos de uma semana, dezenas de mandados de prisão foram cumpridos. Empresários, funcionários públicos e policiais corruptos foram algemados e conduzidos para fora de suas mansões e escritórios luxuosos. O delegado que tanto atormentara Diana foi o último a cair, tentando fugir para o Uruguai. Tyler assistia a tudo pela televisão na casa de Maria, onde estava hospedado temporariamente. O menino não entendia todos os detalhes jurídicos, mas compreendia perfeitamente o significado dos sorrisos nos rostos de Jake e da advogada. "Minha mãe vai voltar para casa agora?" perguntou ele, com os olhos brilhando de esperança. Maria assentiu abraçando-o com carinho. "Sim, Tyler. Sua mãe finalmente vai voltar para casa." Após 32 dias de prisão injusta,
Diana Souza finalmente cruzou os portões da delegacia central. Uma multidão aguardava do lado de fora, com cartazes e gritos de justiça. Tyler correu desesperadamente, atravessando o mar de pessoas para abraçar a mãe. Quando seus braços pequenos envolveram a cintura de Diana, o silêncio tomou conta da praça, substituído apenas pelo som de soluços contidos. "Você conseguiu, meu filho", sussurrou ela, acariciando os cabelos crespos do menino. Mas a liberdade, tão sonhada, trouxe consigo um gosto amargo. No dia seguinte, ao tentar comprar pão na padaria do bairro Jardim das Palmeiras, a diarista percebeu os olhares de soslaio e cochichos. Mesmo provada sua inocência, a sombra da acusação ainda pairava sobre ela. Ao retomar o trabalho, 3 de seus antigos empregadores dispensaram seus serviços. "Não queremos problemas", diziam, sem coragem de olhá-la nos olhos. Diana engolia o choro na frente de Tyler, mas à noite, sozinha, deixava as lágrimas lavarem a humilhação. Jake Moreira enfrentava suas próprias batalhas. Durante o julgamento final, o motoqueiro perdeu a compostura ao ver Carson sorrir cinicamente. Seu discurso inflamado contra a corrupção do sistema judicial resultou em desacato. O juiz, embora simpático à causa, não teve escolha senão registrar o incidente, sepultando definitivamente as chances de Jake recuperar sua carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. "Valeu a pena?", perguntou Tommy Tanque Rodrigues, enquanto ambos consertavam uma motocicleta na sede dos Falcões. "Cada segundo", respondeu Jake, apertando uma porca com força desnecessária. Maria Martinez não saiu ilesa. 3 empresas importantes de Santa Áurea cancelaram seus contratos com o escritório da advogada. Colegas de profissão evitavam sua companhia, temendo a associação com alguém que desafiara o status quo. Em uma tarde chuvosa, Maria encontrou seu automóvel com os pneus furados e um bilhete anônimo: "Defensora de bandidos". Mesmo assim, quando Diana apareceu em seu escritório oferecendo limpar o local gratuitamente como forma de pagamento, Maria recusou com um abraço. "Não preciso de pagamento. Preciso de pessoas como você que não se dobram", disse a advogada, segurando as mãos calejadas da diarista. Os sacrifícios pessoais eram imensos, mas aos poucos o trio percebia que algo maior estava acontecendo. Jovens estudantes de direito procuravam Jake para conselhos. Mulheres do bairro começaram a contratar Diana, não apenas por seus serviços impecáveis, mas como forma de solidariedade. Maria recebia ligações de pessoas comuns, pedindo ajuda contra injustiças antes silenciadas. A liberdade tinha seu preço, mas a semente da mudança estava plantada em Santa Áurea. 6 meses haviam se passado desde a libertação de Diana Souza. Santa Áurea já não era a mesma cidade. As ruas do Jardim das Palmeiras, antes esburacadas e esquecidas pelo poder público, receberam nova pavimentação. O centro comercial Aurora, palco das descobertas que mudaram tudo, ganhou uma placa comemorativa sobre integridade e cidadania. Os falcões do asfalto, que antes provocavam olhares de desconfiança quando suas motocicletas cortavam as ruas da cidade, agora recebiam acenos e sorrisos. Jake Moreira havia transformado o grupo em uma organização comunitária que auxiliava famílias em situação semelhante à de Diana. Tommy Tanque Rodrigues coordenava um programa de mentoria para jovens da periferia, usando sua experiência militar para ensinar disciplina e trabalho em equipe. No lugar onde antes funcionava o escritório de Carson, na delegacia central, agora havia uma ouvidoria cidadã. Maria Martinez, mesmo tendo perdido clientes importantes, expandiu seu trabalho para casos de injustiça social, tornando-se uma referência jurídica na região. Ela visitava Santa Áurea 3 vezes por semana, vindo de Porto Alegre. "A cidade respira diferente", comentou Diana enquanto varria a calçada de sua casa recém-reformada com a ajuda de vizinhos. Ela havia conseguido um emprego formal como zeladora na escola municipal, com direitos trabalhistas que nunca tivera antes.
O preconceito não desaparecera completamente, mas diminuíra significativamente. A Praça das Mangueiras, que antes servia apenas como passagem, transformou-se no coração pulsante da comunidade. Aos domingos, músicos locais tocavam enquanto crianças brincavam sob a sombra das árvores. Tyler, agora mais confiante e sorridente, organizava com colegas da escola pequenas feiras de ciências ao ar livre. O caso que abalou Santa Áurea resultou na prisão de 23 pessoas ligadas ao esquema de corrupção, incluindo empresários da construtora Oliveira e Lima e funcionários do setor de obras da prefeitura. Os novos gestores públicos, temerosos da vigilância popular, trabalhavam com transparência inédita. Numa tarde de sábado, enquanto os Falcões organizavam um churrasco beneficente no Largo Central, Jake observava a transformação ao seu redor. Ele nunca recuperou sua carteira da OAB, mas havia encontrado um propósito maior. As cicatrizes em seu rosto pareciam menos evidentes quando sorria, algo que fazia com mais frequência agora. Às vezes é preciso quebrar o sistema para consertá-lo, disse ele a Maria, que concordou parcialmente. Ou talvez seja preciso pessoas dentro e fora dele, respondeu ela, observando Tyler e Diana dançando na praça, símbolos vivos de que a esperança pode nascer mesmo nos momentos mais sombrios. A praça central de Santa Áurea, antes um lugar vazio e sem vida, agora transbordava de alegria e cores. Balões coloridos e faixas decoravam as magnólias, enquanto Tyler Souza, agora completando 9 anos, recebia abraços e cumprimentos dos moradores. O menino, que um dia correu desesperado em busca de ajuda, hoje sorria com a inocência recuperada de uma criança que voltou a acreditar no mundo. Diana Souza observava o filho com olhos marejados, vestida com um conjunto azul marinho, que havia comprado especialmente para a ocasião. A diarista subiu ao pequeno palco improvisado. Sua voz, antes silenciada pela injustiça, ecoou firme pelos alto-falantes. Há um ano, eu limpava escritórios, enquanto homens poderosos decidiam meu destino sem que eu soubesse, começou ela, olhando para os rostos atentos que incluíam juízes, professores e líderes comunitários. Hoje, estou aqui para celebrar não apenas o aniversário do meu filho, mas o renascimento da nossa cidade. Jake Moreira e os Falcões do Asfalto formavam um semicírculo próximo ao palco. O ex-advogado, com sua jaqueta de couro desgastada, mantinha o semblante sério. Mas seus olhos revelavam o orgulho de ver a transformação que um simples grito de socorro havia desencadeado. Ao seu lado, Tommy Tanque Rodrigues acenava discretamente para Tyler, que retribuía com um sorriso largo. Maria Martinez, que havia viajado de Porto Alegre especialmente para a celebração, aplaudia emocionada. A advogada, que perdera clientes mas ganhara propósito, sabia que aquele momento representava muito mais que uma festa. Era a prova viva de que o sistema podia ser desafiado e transformado. Meu filho me ensinou que até os pequenos podem enfrentar gigantes, continuou Diana, enquanto Tyler se aproximava timidamente. E os Falcões me mostraram que a aparência pode enganar, mas o caráter sempre se revela nas horas difíceis. A multidão aplaudiu quando mãe e filho se abraçaram no palco. Entre os presentes, alguns ex-funcionários da prefeitura, agora comprometidos com a transparência, comentavam sobre as mudanças positivas na administração municipal após a queda do esquema de corrupção. O novo delegado, recém-transferido para Santa Áurea, observava a cena com respeito. A sombra de Walter Carson havia se dissipado, e as instituições começavam lentamente a recuperar a confiança da população. Quando o bolo foi cortado e as crianças correram para a fila dos doces, Jake se aproximou de Diana. Nunca imaginei que um dia seria bem-vindo numa festa infantil, brincou ele. E eu nunca imaginei que motoqueiros seriam os anjos da guarda da minha família, respondeu ela, sorrindo. A história do Souza havia se tornado mais que um caso de injustiça revertida. Era agora uma lenda local. Um lembrete de que a coragem de um menino negro de 8 anos fora capaz de expor a corrupção e transformar o destino de toda uma cidade.